Boa noite. Já tá tarde, né? Mas eu vim trazer a palavra de Jesus, algo que me tocou no coração. E eu queria falar com vocês sobre. E aí eu vou ler Jesus conversa com uma samaritana, que eu acho essa história muito linda, por vários motivos, né? E eu vou querer falar com vocês sobre. Vou ler aqui pra vocês e vou depois falando alguns detalhezinhos, certo? Vamos lá. João, capítulo 4. João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Pausou, mas vamos lá. Mais do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, ou seja, na hora do almoço, né? Digamos assim. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta é a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adorarão o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E depois disso ela vai correndo para a cidade contar que falou com o Messias. E aí os samaritanos começam a querer que Jesus fale com eles, né? E o que eu acho muito, os tópicozinhos que eu vou trazer agora pra vocês, né? Que eu falei que no final eu ia falar com vocês, eu vou falar no próximo história, porque está acabando.
Primeiro de tudo, a samaritana, ela é uma testemunha. Ela se torna testemunha. Por quê? Porque ela conheceu Jesus e foi testemunhar sobre ele, foi contar sobre o que aconteceu, o encontro deles dois, né? Falar o que foi que Jesus falou para ela, o que ele fez para ela. E é por isso que ela saiu correndo para a cidade, para contar o que aconteceu. E sabe por que ela foi correndo? Por que ela foi falar contar, né? Falar sobre Jesus e tudo mais. Porque ela foi dominada pelo Espírito Santo. Ela bebeu a água da vida eterna. Ela se encheu da água que Jesus falou para ela, que não precisaria ela voltar para beber. E aí, né? Próximo story. E primeiro de tudo, depois disso, né? O que significa samaritano? Samaritano ela é a mistura de Israel e gentios. E aí vocês viram que os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Porque eles são essa mistura. E aí, uma coisa muito legal é que a samaritana, ela representava a igreja, ela representava a noiva de Jesus. E aí, não quer dizer que ela casa com Jesus, entendeu? Ela representava. E aí, por que isso? Porque vocês perceberam que todos os patriarcas da Bíblia, eles encontram as suas esposas no poço, né? E eu vou citar alguns nos próximos stories, porque esse aqui já tá terminando. Vou citar aqui, ó. Isaac, Jacó, Moisés. E aí, por isso que ela representa a igreja. E eu acho essa cena linda porque por ela representar a igreja, né? E a gente entender que Jesus nos dá água viva. Jesus nos dá água viva para que a gente não tenha sede outra vez. E ele lhe conhece. Jesus lhe conhece. Como ele conhecia a samaritana. Ela não falou o nome dela. Ela não falou muito da vida dela para Jesus, mas Jesus sabia quem ela era e sabia que ela estaria ali. Ele sabe de todas as coisas. Ele lhe conhece. E tipo assim, quando ele mostrou que conhecia ela, que quando ela realmente percebeu quem ele era, o Espírito Santo entrou nela. Ela recebeu o Espírito Santo. E quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente tem a satisfação em Deus. A gente é uma fonte interna que sacia a nossa sede e sacia outras pessoas. Tipo, você transborda, você vai transbordando o Espírito Santo, você vai transbordando, que você vai saindo contando para as pessoas o que Jesus fez na sua vida, o que ele mudou, quem ele é, como ela fez. E precisamos mais disso. A gente precisa entender que precisamos alimentar o nosso Espírito Santo, nosso espírito. E a gente pode alimentar com o quê? Com a Bíblia. A gente pode alimentar com as palavras de Jesus, como ela também se alimentou. Quando ele falou que ele tinha água que podia saciar a sede dela, que quem bebesse da água dele saciaria a sede. Ele não estava dizendo água, ele não estava pensando na coisa terrena, ele estava pensando na coisa dos céus. Ele estava dizendo, eu lhe conheço e eu tenho a água que você precisa, a água que, se você beber, você não terá mais sede, você terá vida eterna. E
vocês, vocês sabem o que é uma fonte, né? Espero que saibam. Senão, eu vou tentar colocar uma fotinha aqui pra vocês verem, né? E vocês veem que elas sempre estão jorrando água, né? E é isso que ele quer dizer. Ele quer que a gente tenha uma fonte de água aqui dentro. Que a gente sempre fique se transbordando. E como é que a gente pode transbordar algo que a gente não tem? A gente precisa ter água. E essa água a gente pode dizer que é a palavra. A gente precisa ler a palavra, a gente precisa estudar a palavra, conhecer mais dele, para a gente poder transbordar isso, a gente poder transbordar as palavras dele, para a gente poder chegar em mais pessoas, porque tem muita gente que não conhece Jesus e a gente precisa levar essas palavras para essas pessoas. A gente precisa ser. Então, para finalizar, eu queria que vocês lembrassem que Jesus nos conhece, Ele nos ama e que devemos sempre levar a palavra dele para tudo que é lugar, porque é maravilhoso conhecer a Ele, é maravilhoso ter a presença dele e precisamos que mais pessoas conheçam essa palavra, o Espírito tem um Espírito Santo. Então, foi muito bom conversar com vocês e espero que tenham gostado. Foi a minha primeira vez, então se não foi muito boa, relevem. E eu espero trazer mais. Beijo, boa noite.